neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta este som de alarido retumbando está, e as águias de Deus, já voando estão, William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e a coluna de fogo sempre lhe seguiu, a palavra ele pregou, com fidelidade. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Cristo em breve vem. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos males e agonias deste mundo cessarão no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto, e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Damos-te graças, ó Pai, porque ainda podemos falar com o Senhor. Crendo, portanto, na tua onisciência, onipresença, onipotência. Porque não estamos falando como que ao ar. Nós estamos falando ao Deus de Elias, ao Deus de Moisés,
ao Deus Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho que se nos deu. Seu nome é maravilhoso, Ele é forte, poderoso, Deus forte, Ele é Filho, Ele é Pai da eternidade, é Príncipe da paz. Senhor, não temos crido em vão, e por isso te rogamos em nome de Jesus Cristo, falar aos nossos corações, enquanto falamos a Tua palavra. Que os doentes sejam curados, aqueles que têm pedido oração, sejam atendidos em suas súplicas, sejam orientados pelo Espírito Santo nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas suas lutas. É no nome santo de Jesus Cristo que nós te suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Aos Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Amados, existe um provérbio que ninguém pode viver de promessas apenas. E promessas apenas não enchem barriga na linguagem popular. Nós conhecemos esse dito. Mas no caso de promessas humanas, de homens que prometem quando estão querendo alcançar determinados postos, eles prometem tudo, o que podem e o que não podem. Há pouco tempo nós ouvimos isto. Um certo candidato oferecendo o mundo e o fundo, combatendo a situação, combatendo aqueles com quem ele estava concorrendo e prometendo coisas que, pela razão, uma pessoa de bom senso jamais creria naquilo. Porque ele não tinha e não tem possibilidade de desfazer o que os outros têm feito, e mais do que isto, para desfazer do que os outros têm feito, ele teria que fazer muito mais, porque teria que desfazer para depois fazer. É uma coisa muito difícil que o homem estava prometendo. Agora a gente ouve certas coisas, mesmo sem querer, mesmo sem estar com o coração naquilo, mas o Espírito nos chama a atenção. E tudo que nós ouvimos, fiquem sabendo disto, produz alguma coisa em nossa vida, de mal ou de bem. Por isso precisamos ter discernimento do que estamos ouvindo. Nós podemos ouvir as coisas mais horríveis, não voluntariamente, mas Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração tem, não é? O coração está cheio, então, quando abre a boca tem que sair o que está lá dentro. Se você põe leite dentro de um filtro, de uma talha, abre a torneira, vai sair leite. Se você põe água, abre a torneira, vai sair água. Se põe um refresco, um refrigerante qualquer, abre a torneira, vai sair aquilo que está dentro. Assim também é o homem. Quando abre a sua boca, sai o que está dentro.
Pelas suas palavras, nós conhecemos o seu caráter. O que quer dizer, as palavras do homem são a expressão do seu caráter. Apesar de que existe a hipocrisia. Existem muitos que são uma coisa em determinados ambientes e em outros ambientes são outra coisa. Isto é uma vida hipócrita, uma vida fingida. Por isso Jesus disse que o hipócrita não é salvo, não entra no reino dos céus. E o profeta desta era diz que ninguém deseje ser um personificador. Que Deus nos livre disto. Mas eu quero, com os meus ouvintes, chegar a este ponto de crer nas promessas. Agora, aquele homem de quem estou falando estava fazendo promessas impossíveis. Mas Deus também fez promessas impossíveis. Impossíveis. Bom, impossíveis para os homens. Quando está prometendo, então nós devemos ver quem está prometendo. O potencial de quem está prometendo. A possibilidade de quem está prometendo. Deus prometeu coisas impossíveis a homens que estão limitados somente ao possível. Mas nesse instante eu desafio o meu povo a crer de coração no Deus do impossível, no Deus infinito, num Deus raro, num Deus que tem mistérios escondidos, num Deus que tem a palavra criativa. Você sabe que o profeta desta era estava cheio deste Deus, ministério do Filho do Homem manifestado nele, e ele falou, e apareceu esquilos ali. Pela palavra falada, ele falou e o peixe ressuscitou. Ele falou e a neve obedeceu. Mas ali estava um Deus no qual nós podemos crer em suas promessas, revelado em um homem como eu. Você acha isso demais? Se você vivesse no tempo de Elias, e Tiago disse que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele disse para Acabe que segundo a sua palavra não choveria. Eu gostava muito de crer nas promessas de minha mãe. E eu tinha de crer nas promessas dela, porque se ela me prometia um doce, ela me dava aquele doce. Mas também tem uma coisa, se ela me prometia uma surra, ela não se esquecia. Nós temos de crer nas promessas de Deus, tanto as bênçãos, como também a correção. Também como advertência. Devemos crer de coração mesmo nas consequências da desobediência, pois há promessa. Há promessa mesmo. Bom, então vamos ver quem é o prometedor. Quem é que está prometendo a Abraão? Já avançado em idade, porque se ele estivesse prometendo, vamos supor aqui, que Sara fosse novinha, nova ainda, estivesse nos seus dias férteis de mulher, e Abraão também, então já seria mais razoável. Ali um médico, um cientista diria, não, isto é porque aconteceu isto e aquilo outro, e explicava lá cientificamente como querem fazer acerca do maná e da travessia do Mar Vermelho e outras coisas. Mas o caso de Abraão, já havia sido mortificado. Abraão estava mortificado
Sara já estava mortificada o seu ventre. Já tinha o seu ventre mortificado quando receberam a promessa de Deus. A promessa do impossível. Gerar um filho. Ter um filho. Já com idade avançada. Não tem coisa melhor, meus ouvintes, meus irmãos amados, do que encararmos as promessas de Deus com a nossa vida mortificada, morta para o mundo. Morta para o mundo, morta para a carne. Quando eles receberam a promessa de Deus, eles estavam mortificados, eles não tinham recursos próprios para gerarem um filho. Não tinham possibilidade. E assim também acontece com a posteridade de Abraão. Os filhos de Abraão são aqueles que creem na promessa de Deus, que creem na sua palavra, na exatidão de sua palavra, sem tirar nem acrescentar. Estes são os filhos de Abraão, são aqueles que estão mortificados, crucificados para o mundo, aqueles que têm sido levados à cruz com Cristo, porque a Bíblia diz que a posteridade de Abraão é Cristo, e aqueles que estão em Cristo são filhos de Abraão. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e às posteridades, e às igrejas, às organizações religiosas. Não, é no singular. A Bíblia está dizendo, não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Queres analisar isto com profundidade no Espírito? Aos Gálatas 3, versículo 16. Não estamos falando de nós mesmos. Estamos mostrando as Escrituras, a palavra de Deus, porque se existe uma coisa que tem que ser resistida neste dia, é o diabo. E não se resiste o diabo a não ser com o que está escrito, com a palavra de Deus. Ele não pode fugir. Você pode resistir com um credo, com um dogma, e ele continua aí, impondo sobre as mulheres, sobre os homens, fazendo-os viver sobre o desejo da carne, sobre o desejo do mundo, de modas e de tantas coisas, porque ele não tem sido resistido pela palavra, pelo que está escrito. Se você quer vencer o diabo no seu próprio terreno, que é a sua própria carne, fique sabendo disso, que o que se salva em nós é a alma. Ela tem que ter outro corpo, porque a carne e o sangue não serão salvos. Não herdam o reino dos céus. A carne é o terreno de Satanás atuar. A concupiscência da carne. Um dia essa voz cansada, essas cordas vocais calejadas, poderá ressoar em seus ouvidos tarde demais, mas esse não é o nosso desejo. O nosso desejo é que ela ressoe agora, me advertindo em tempo que a concupiscência da carne é o terreno de Satanás. E a única maneira de vencer a Satanás
é com o que está escrito. Então Abraão venceu com a palavra do Senhor, venceu a si próprio, venceu a sua própria razão, a sua própria condição, e logo Sara estava formosa, estava linda. Vocês leiam Gênesis e vejam que Sara se renovou, Abraão se renovou. Sara virou uma mulher nova, bonita, linda, a ponto do faraó Abimeleque querer deitar-se com ela. Abraão, temendo perder sua vida, disse que era sua irmã. Mas naquela noite, Abimeleque estava se preparando para possuir a formosa Sara. E Deus veio a ele e disse: não toque em Sara. Se você tocar nela, você morrerá. Toma, Satanás, você não pode tocar na esposa de Cristo. Não pode de maneira alguma. Ela se renovou. Esta é que deve ser renovada. Esta é que nasce de novo. É a igreja do Senhor. É nascer de novo. É ser uma nova criatura. É tirar a beleza do mundo e vir a beleza de Cristo, que é o seu caráter na igreja. Então ali está uma esposa, está uma noiva querida, e deixa Abimeleque querer casar-se com ela. Herodias casou-se com Herodes, Jezabel casou-se com Acabe, a igreja casou-se com reticência. Mas a noiva de Cristo não, Abimeleque não pode deitar-se com ela. A igreja passará por esta renovação. Esta renovação quer dizer ter um outro corpo, ser transformado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 por diante, se cumprindo na noiva. Ela fica forte em poder na palavra, e o faraó Abimeleque é a cobiça. A cobiça, eles querem sim. Eles querem a palavra, então começam a mistificá-la. Mas a verdadeira palavra não pode ser adulterada. Deus não permitiu Abimeleque tocar em Sara. Que o Senhor ajude a você crer de coração, ainda que sendo impossível para você, que Cristo está em você, para a fé arrebatadora, para o poder da ressurreição dos que dormem em Cristo, a voz do arcanjo. O segredo de Deus está em você. A promessa é esta: Cristo em vós. Você está achando muito débil, se encontrando muito débil, muito fraca, muito fraco. Sara também estava a ponto de rir da sua impossibilidade, mas é Deus quem está prometendo. O prometedor é Deus, não sou eu. Eu não falo de minha igreja, estou falando da noiva de Cristo. Estou falando aos servos de Deus, aos filhos de Deus. Estou falando à igreja do Senhor Jesus Cristo, à igreja do Deus vivo, Deus verdadeiro. É composta, é formada pela palavra do Deus vivo. Por isso é uma igreja viva e não morta. Viva em Cristo Jesus. Creia ainda que haja impossibilidade. Você é posteridade de Abraão. Em Cristo Jesus. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Oh,
que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Cristo Jesus, com amor divinal, chama por ti, e hemos de ver coroado, Rei do céu eterna. Vem, pecador, a Jesus, o bom Salvador. Ele por ti já sofreu grande dor, sangue verteu no Calvário. Dá-te perdão plenário. Vem, meu amigo, que a morte a ninguém mostra-se compassiva e convém que te despertes, que o mal aí vem. Vem, ó, vem sem demora. Vem a Jesus, o bom Salvador. Ele por ti já sofreu grande dor, sangue verteu no Calvário. Dá-te perdão plenário. Hoje tu tens a melhor ocasião de te entregares de coração. Vem a Jesus que te dá salvação. Vai-se o bom tempo embora,
grande